Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vim compartilhar com vocês as minhas impressões sobre a minha última leitura, que foi esse livro aqui. O título tá em inglês, talvez vocês não reconheçam, mas é sobre os ossos dos mortos da Olga Tokarczuk. É assim que se fala, Tokarczuk. A símbolo tônica é o car, tá? E o CZ é um ch, então é Tokarczuk. Aprendi isso essa semana, tá bom? O título em inglês é esse daí, né? Drive Your Plow Over the Bones of the Dead. Eu gosto mais do título em inglês. É um livro muito difícil de se categorizar. Ele está sendo vendido como thriller / policial, algo desse tipo. Mas eu sei questionável, assim. Foi uma leitura que eu comecei muito tempo atrás, larguei quando veio a pandemia, por motivos de caos no resto do mundo. A gente, descontinuou aí algumas coisas na vida. E uma dessas foi a leitura desse livro. E eu acabei tendo que fazer uma apresentação sobre ele num curso de literatura contemporânea que eu tô fazendo aqui. E fiquei bem feliz de vê-lo, ali na lista das leituras. E eu tenho lido muito, gente, mas é tudo livros em inglês, então eu fico, às vezes, meio receosa de trazer livros aqui que não existem em português, né? Porque pra quê? Sabe? Se uma porção mínima das pessoas vai conseguir ler ou vai conseguir comprar porque não existe, etc e tal. Então, hoje vamos falar sobre os ossos dos mortos. Vai estar aparecendo a capinha dele aqui em português, que é bem mais bonita, da polonesa e vencedora do Prêmio Nobel de Literatura, Olga Tokarczuk. Bom, antes que eu me perca em milhares de reflexões que esse livro traz, porque apesar de ser uma história bem simples, ela é muito profunda, assim, uma profundidade abissal, traz muitas reflexões sobre coisas atualíssimas, tá? Eu vou fazer aqui a sinopse do livro. Temos uma protagonista que se chama Janina, vou chamar ela de Janina, talvez em polonês seja Janina. E o sobrenome dela é meio impronunciável, sei lá, não sei, gente. Janina, tá? É a nossa protagonista. Ela odeia esse nome, inclusive. Ela é uma senhora já de idade avançada. Ela é professora de inglês. Ao longo do livro a gente vai descobrindo mais coisas sobre o passado dela, a backstory dela ali, etc e tal. E ela mora nessa cidadezinha pequenininha, perto da República Tcheca. Inclusive, a questão de ser muito perto da fronteira é todo um assunto aí que eu queria explorar, que foi o que ficou pra mim da leitura. E aí, o que acontece, né? O acontecimento inicial da história é que o vizinho dela, que ela apelidou carinhosamente de Pé Grande, e essa é uma coisa muito particular aí da Janina, porque ela não gosta de chamar as pessoas pelos nomes delas mesmas, pelos nomes que elas receberam, o nome da certidão de nascimento, né? Ela dá um nome que ela quer para as outras pessoas. Então, muitos dos personagens não têm realmente nomes, tem esses nomes que ela dá. Então, por exemplo, o vizinho é o Pé Grande, tem o Esquisito, que é o outro vizinho. A gente tem a Boas Novas, eu acho que ficou assim em português, e na tradução que eu li em inglês, eu acho que é Good News, que é a menina que trabalha numa loja que é amiga dela, etc. E ela odeia o nome dela. E ela é assim, a velha louca da religião, sabe? Aquela velha toda alternativa, zen, aquariana, enfim. Ela adora astrologia, então já vamos falando aí na linguagem. Muito aquariana. Um parênteses, eu gostei muito desse livro porque das coisas inúteis que eu fiz durante esse nosso ano de isolamento social foi aprender sobre astrologia, que eu sempre tive muita curiosidade, né, sobre astrologia. Não sai do vídeo porque eu tô falando de signo, tá, gente? Mas assim, quando a gente escreve, não existe conhecimento inútil. E esse conhecimento inútil, que eu achei que era inútil, no fim, foi útil pra eu ler esse livro, sabe? Porque eu entendi num nível
totalmente diferente tudo que ela fala, porque é uma característica muito peculiar dessa personagem, que ela gosta de astrologia. Todos os dias ela olha as efemérides, né, que são os mapas do dia, né, onde que estão os planetas no dia e tal. E ela faz mapa astral de todo mundo, ela fica stalkeando pra achar a data de nascimento e o local das pessoas, sabe? Ela é essa personagem aí super peculiar, e ela é vegetariana, acho que talvez poderíamos chamar de vegana, mas ela não coloca nenhum título. E ela é totalmente contra a caça e tal. E esse vizinho dela, o Pé Grande, ele caça, e ela já se desentendeu com ele muitas vezes por causa disso, era aquele o vizinho problemático. E ele morreu engasgado com um osso de um veado que ele tinha acabado de caçar. E ele foi comer e ele morreu engasgado. Vingança da natureza, né? E é essa a grande chave do livro, né? Porque quando ela chega na casa do vizinho, ela e o terceiro vizinho, que é o esquisito, que eu já mencionei, chegam na casa dele, eles veem pegadas de veado, de cervo, né? Na neve, perto da casa dele. E ele morreu engasgado com um osso de cervo. Então, a velha louca astróloga vegana já vai dizer: a natureza está revidando para esse cara que caçava, que estuprava o planeta. Ela faz essa metáfora em algum ponto aí do livro, né? De que os seres humanos meio que estupram o planeta e é possível fazer toda uma leitura feminista. Já vou entrar aqui nas minhas brisas, mas enfim. E aí precisa, claro, ter uma investigação da morte do vizinho, do Pé Grande, e que morreu realmente por acidente e tal. Mas começam a acontecer outras mortes na cidade, né? E essas pegadinhas de cervos sempre aparecem, né? E a gente sabe que os cervos são as presas favoritas dos caçadores aí de plantão, principalmente aqui na Europa. E ela começa a meio que investigar e a insistir nessa hipótese de que os animais estariam revidando aos homens, né? Porque todas as pessoas que morreram eram caçadores e tal. Eu não vou entrar em mais detalhes porque, né, no fundo, é um romance policial e tem um plot twist que, gente, eu não vi ele chegando. I didn't see it coming. Ele realmente me pegou de surpresa. E olha, eu já falei aqui em algum momento que eu sou uma leitora hardcore de literatura policial. E eu geralmente descubro quem é o assassino antes dele ser revelado, tá? O livro tem que ser muito bom pra me distrair o suficiente pra eu não perceber quem é o assassino. Acho que é, né, enfim, treinamento desde criança com a Agatha Christie. E esse livro parece muito um livro da Agatha Christie, que eu não vou dizer qual é, porque eu acho que se alguém já leu vai ser um grande spoiler. Mas eu acho que por que isso acontece? Porque ele traz debates muito relevantes e muito mais importantes e que me distraíram muito mais do que ficar pensando quem era o assassino. Chegou um momento que eu achei assim, gente, mas vai virar realismo mágico e vai ser mesmo os servos que estão matando as pessoas aqui. Vai ter um tom aí de coisa mágica, vai fugir do realismo por definição, assim. Não vou dizer se isso acontece ou não, tá? Também é spoiler. Enfim. E esses debates quais são? Obviamente, a questão da caça, né? Do mal que a gente faz pro nosso planeta, os direitos dos animais. Tem todo um debate de se a gente mata uma pessoa é um crime, se a gente mata um animal não é um crime, né? Todo mundo ignora. E o contrário também. Se um animal mata uma pessoa, o que a gente faz? É um crime ou não é um crime? A gente pode punir o animal, que é uma criatura irracional, que não faz parte do nosso sistema de moral e de leis, etc e tal. E toda essa reflexão me distraiu muito, né? Enfim, e todo o universo das personagens é muito rico. Essa personagem, por ela ser muito excêntrica, a gente fica distraído vendo ela agir, sabe? Vendo ela ser, como diz a Clarice Lispector, assistindo as pessoas serem, né? E para eu continuar meu raciocínio aqui, eu vou falar um pouco sobre a autora, a pessoa Olga Tokarczuk. Mas antes eu queria pedir para você se inscrever nesse canal aqui. Você já tá inscrito? Tá tendo vídeo toda semana.
Cada 15 dias, vídeos sobre literatura, alternados com os vídeos sobre inclusão, deficiência, debates aí sobre tudo isso. Deixa o seu like aqui se você curtiu o livro, se você já leu, se você tá curtindo aqui a resenha. Deixa o seu like aqui se você tá curtindo a resenha, se você curte esse tipo de livro, etc e tal. Segue lá no Instagram, @filapreferencial, que tem mais ou menos as mesmas coisas por lá. As lives também estão rolando por lá. Quando me der na telha, gente, porque a vida tá louca, então, enfim, não tá tendo muita periodicidade. Mas volta e meia tem live por lá, elas ficam aqui gravadas também. E deixa aqui nos comentários a sua dica de livro para esse momento em que o Brasil tá voltando para dentro de casa de verdade, né? Pelo menos em São Paulo, onde eu tenho mais contato com as pessoas, enfim. Tá todo mundo voltando para dentro de casa pedindo dica de livro. Qual é a dica de livro de vocês? A minha é essa aqui, beleza? Vamos voltar. Bom, a Olga, não vou ficar falando esse nome difícil dela, gente, pelo amor de Deus. A Olga, pelo menos. A Olga pros íntimos. Já li o livro inteirinho dela, fiz uma apresentação gigantesca no mestrado aqui sobre, então é Olga, minha amiga. Ela é uma das escritoras mais bem-sucedidas da Polônia no momento, né? Ela teve os livros traduzidos para 37 línguas, dentre elas o português. Grande parte disso por causa dos prêmios que ela recebeu, né? Em 2018, ela ganhou o Man Booker International Prize, que é um dos prêmios mais prestigiosos, né? De livros internacionais traduzidos para o inglês. E pelo Sobre os Ossos dos Mortos, Drive Your Plow, in English. Mas voltando, eu queria reproduzir aqui para vocês a justificativa do porquê a Olga ganhou o Prêmio Nobel em 2019 pelo Sobre os Ossos dos Mortos, tá? Na verdade foi em 2019, mas foi o prêmio de 2018. Não sei se vocês sabem, se vocês se lembram que em 2018 não tivemos prêmio Nobel. Ninguém ganhou o prêmio Nobel de literatura, porque teve uns escândalos aí de abusos na academia sueca, etc e tal. Então, em 2019, eles deram o prêmio de 2019 e, retrospectivamente, o prêmio de 2018. Então, ela ganhou, ela foi esse retrospectivamente aí, foi o de 2018. E ela foi a laureada, adoro essa palavra, do Prêmio Nobel de Literatura por sua imaginação narrativa que, com paixão enciclopédica, representa o cruzar de fronteiras como um modo de vida. Ok, isso se relaciona muito com a leitura que eu fiz Sobre os Ossos dos Mortos. Quando eu li isso, falei, nossa, exatamente. Bom, imaginação narrativa, a gente não precisa nem falar, né? Eu já disse, é uma personagem interessantíssima, riquíssima, né? Que a gente fica ali só vendo ela existir, já é muito entretenimento e já é super legal, super interessante. E a compaixão enciclopédica. Eu acho que isso nesse livro tá na coisa da astrologia, gente. Porque, bom, não sei se a própria Olga é aí uma entusiasta da pseudociência da astrologia. Mas que ela fala coisas muito avançadas e a personagem mesmo tenta avançar no conhecimento astrológico, né? Ela tenta, a partir do mapa natal das pessoas, descobrir a data da morte, que é uma coisa que, enfim, não se faz. E tudo faz muito sentido, sabe? Todas as coisas astrológicas que ela coloca lá, e eu consegui dizer isso porque eu passei metade da quarentena pesquisando sobre, lendo sobre, porque não tinha mais o que fazer. Mas o enciclopédico tá aí, né, gente? E tem muito de manifesto, né, nessa obra. Tem trechos em que aparecem as reflexões e conversas da Janina, em que se você tirar e botar na boca de um manifestante fazendo o discurso, é cabível, sabe? É perfeitamente cabível. E é engraçado que ela diz que ela não se considera uma ativista. Eu discordo aí. Ela disse, eu sou muito tímida, eu não consigo fazer discursos. Mas ela usa a linguagem dela, ela usa a literatura como uma plataforma de manifestação, né, pelos ecodireitos e etc. Feminismo, outras causas que ela compra aí. E ela foi considerada, né, foi acusada de ser antipatriota, anticristã e de promover o ecoterrorismo.
Enfim, não tem como eu me aprofundar nisso sem entrar em detalhes aí sobre o enredo, que eu acho que vai estragar a experiência de vocês. Eu acho que não, claro que não, gente. Não promove ecoterrorismo, apesar de ela juntar crítica ecológica e crime fiction e assassinatos. Eu acho que, né, essa é uma leitura muito rasa. Você acusar a autora disso simplesmente porque ela coloca essas duas coisas juntas. Você tem que ler tudo com perspectiva, ok? E o cruzar de fronteiras como um modo de vida, né? Que o Prêmio Nobel mencionou. Eu acho que isso tá presente, gente, mas em tantos níveis nesse livro. Em muitos níveis, sério mesmo. Pra começar, ela borra ali as fronteiras das prateleiras da livraria, né? Dos gêneros literários. Então, isso daqui é um livro sobre questões ambientais. Ecocriticism, né? Como eles chamam aqui. Tem ali uma prateleira só de ecocriticism aqui. Que é uma coisa, aliás, parênteses. Uma crítica que eu faço aí aos escritores brasileiros. A gente no Brasil, que tem as maiores riquezas ecológicas, a gente fala muito pouco sobre meio ambiente e tal. Enfim, temos falado mais ultimamente por causa de algumas, né, tragédias que têm acontecido, mas a gente deveria se preocupar muito mais. Os europeus são completamente surtados sobre essa questão e a gente deveria ser mais surtado também, porque olha, voltando ao livro, ao mesmo tempo, ele é sim um thriller, um livro de crime, enfim, policial, etc e tal. E ao mesmo tempo ele tem uma qualidade, uma profundidade literária, que ele poderia estar ali com os grandes autores, né? No Nobel. Então tem 3 prateleiras possíveis que a gente poderia colocar esse livro. Ela borra as fronteiras genéricas. Genéricas no sentido de gênero literário. E a imagem da fronteira tá muito presente nesse livro, né? No comecinho, ela vai tentar ligar pra polícia, né? Porque o vizinho dela foi assassinado, morreu, sei lá, foi assassinado pelo osso do veado que ele matou, do cervo que ele matou. E ela não consegue, porque a fronteira entre a Polônia e a República Tcheca da companhia telefônica, que não é a mesma fronteira oficial, nem enfim, fica mudando de lugar. Isso é muito significativo, gente. E às vezes a fronteira tá, sei lá, no meio da cozinha dela, às vezes ela tá na República Tcheca, às vezes ela tá na Polônia, de acordo com a companhia telefônica. Obviamente o telefone dela não funciona quando ela tá na República Tcheca. Gente, mas isso é tão significativo, sabe? Essa metáfora da fronteira flutuante da TIM de lá, da TIM da Polônia. Porque a fronteira é uma coisa artificial, é uma coisa que a gente inventou. A natureza não respeita fronteira nenhuma, sabe? Ao mesmo tempo com as fronteiras do conhecimento. A gente que inventou, sabe? Agora estamos falando deste conhecimento pequenininho aqui, que não tem nada a ver com aquele outro. Por que a gente não pode ter um conhecimento mais abrangente, mais conectado, né, com tudo? E com o universo, com, sabe? A louca ficou estudando astrologia aqui falando isso. Mas a própria Janina tem uma brincadeirinha que ela faz, que ela pega a linha da fronteira e ela fica pulando da República Tcheca pra Polônia, pra República Tcheca pra Polônia, sabe? Brincando com isso. Isso tá presente de forma tão concreta, sabe? Nessa obra. E eu acho que o que eu queria, o que eu aprendi com esse livro, que eu queria transmitir pra vocês, além de uma certa culpa por não ser vegetariana, mas isso é outro assunto. Ai, Cristo. É isso, o quanto a gente precisa quebrar essas divisões entre as nossas caixinhas de pensamento. Quanto a gente tem que ser mais como a Janina, mais como a Olga, né? E ter o que cruzar fronteiras, né? O quebrar barreiras entre pessoas, entre, né, grupos de pessoas também, e aproximar tudo, sabe? E trazer isso pra nossa vida. Foi isso que eu aprendi lendo sobre os Ossos dos Mortos. Talvez um pouquinho polêmico eu dizer que é, né, enfim, ser como a Janina, porque vocês vão descobrir. Mas vou falar então a Olga, tá? Sejamos todos um pouquinho mais como a Olga Tokarczuk. Assim que se fala o nome dela. Bonitinho. Finalmente aprendi. Então é isso, gente. Fica a dica aí da leitura.
para estimular a gente a pensar um pouquinho mais sobre o meio ambiente e se entreter bastante também com a velha louca polonesa, tá? Tem toda essa crítica também, não vou ter tempo de falar agora. Por que que ela é a velha louca? Só porque ela fica surtada por causa do meio ambiente, ninguém leva ela a sério, sabe? Tem toda essa crítica também do etarismo, né? Dela ser velha, ninguém leva ela a sério. Se fosse, quem sabe, um homem mais jovem, investigador, colocando essa ideia dos servos matando as pessoas, quem sabe essa ideia não fosse tão desqualificada, né? Quanto se vindo da velha louca astróloga. Enfim, esse é outro assunto. Aliás, fica a dica aí se alguém quiser escrever um artigo, escrever uma dissertação, uma resenha, puxar para esse lado, já te dei de presente aí um tema, beleza? Leitura feminista / etarista Sobre os Ossos dos Mortos. Sigam no Instagram, @filapreferencial. Se inscrevam no canal, estamos crescendo cada vez mais. Estou bem feliz com o ritmo que a gente está crescendo. Deixa o like aqui no vídeo para ajudar na divulgação, para o YouTube entregar o vídeo para mais pessoas. Deixa aqui nos comentários qual o seu signo. Seu ascendente, sua lua, tá, gente? Vou falar os meus. Eu sou Câncer, sou ascendente Libra, lua em Virgem, tá bom, gente? É isso, Plutão na primeira casa. Confissões dos meus guilty pleasures, ok? Então é isso, um beijo e até a próxima.